ideia de Brasil no século XVIII. O tema da aula de hoje, pessoal, é a ideia de Brasil no bojo da colonização. O que significa Brasil em meio ao processo de colonização portuguesa da América? O que significa Brasil em meio à reprodução das estruturas dessa colonização que nós vimos discutindo aí ao longo das semanas? O que significa Brasil aí? Por que julgo esse um tema relevante? Por que então dedicar a esse tema uma unidade do nosso curso? Porque esse tema nos permite um exercício crítico fundamental. Nos permite, em primeiro lugar, limpar o nosso conhecimento de uma série de distorções ocasionadas pela tradição e pela vulgarização do ensino de história. E nos permite também, por contraposição, entendermos alguns fenômenos que, por serem sutis, não são menos essenciais da história dessa própria colonização. Ok, se a colonização então não é isto que nós vamos criticar, o que ela é? Obviamente, pessoal, o melhor caminho para as explicações em história não é a comparação pela negativa, mas esse pode ser um método preliminar bastante útil. Então, o que foi a República Romana? Ah, não foi tal coisa. Tudo bem, isso pode bastar num determinado momento, mas desde que isso nos conduza, então, à afirmação daquilo que nós entendemos que a República Romana foi. O que não foi o Brasil do século XVIII? Ok, esse também pode ser um ponto de partida interessante para finalmente chegarmos ao que é esse Brasil do século XVIII. Eu parto de críticas, eu parto dessa operação de desmonte de alguns saberes instituídos, indicando então caminhos mais adequados de compreensão dos fenômenos aos quais eles se referem. Esse é um recurso didático bastante interessante. Funciona bem, creio, numa reunião de seletos estudantes. De vez em quando eu dou uma puxada de saco em vocês, só para levar a autoestima, para vocês se sentirem, legais, bacanas, valorizados e tal. Mas eu afirmo categoricamente, funciona bem em qualquer nível de ensino. E eu quero discutir isso hoje também. Afinal de contas, como então ensinar uma história da colônia que não seja essa história distorcida pela associação da colônia a uma ideia de Brasil? Porque, afinal de contas, não se trata de Brasil-colônia, na medida em que Brasil, propriamente dito, só surge com o fim da colônia. A expressão Brasil-colônia enseja, então, um anacronismo desde o seu nascedouro. Porque o Brasil é aquilo que não é a colônia, é aquilo que surge com o fim da colônia. Isso já nos foi muito bem explicado pelo Caio Prado, por exemplo, na Formação do Brasil Contemporâneo, em 1942. Tá lá, colônia é colônia, a nação surge depois. No entanto, a colônia perpetua, historicamente, alguns de seus traços, de modo a pautar algumas realidades essenciais da nação. É a tal da formação do Brasil contemporâneo. Mas o Caio Prado já tinha muito claro, na década de 40, a impossibilidade de plena associação entre a colônia e a nação. Vamos nos referir aqui, então, essencialmente, por Brasil, no primeiro momento, à nação. Mas existe uma ideia de Brasil também em meio à reprodução da colônia, à existência da colônia. Só que é outra coisa. E essa confusão de palavras implica frequentemente numa distorção, obviamente indevida, toda distorção indevida, numa distorção da compreensão dos fenômenos ligados à história da colonização. Porque existe Brasil ali. Só que é outra coisa.
É desse Brasil, então, que nós vamos falar. Esse Brasil é, sobretudo, uma ideia. Não é uma entidade política, não é um corpo social, não é um fenômeno estável, mas é uma ideia. Então hoje, pessoal, nós vamos discutir basicamente a história de uma ideia, né? A história de uma ideia. Como que nós então podemos discutir a história dessa ideia? Existem várias possibilidades, mas eu indico dois caminhos metodológicos que eu passo então a esboçar, né? Um eu vou chamar aqui de história dos conceitos e o outro eu vou chamar de uma história de identidades coletivas, tá? Vamos discorrer um pouquinho sobre isso, uma conversa de teor metodológico e logo passo então a discorrer sobre a matéria histórica propriamente dita, isto é, a história de uma ideia, né? E aí me aproveitando então um pouco dessas abordagens metodológicas, né? Então abro um parênteses aqui, né? Uma história dos conceitos. O que é uma história dos conceitos? Em primeiro lugar, tenham em mente que, como todo e qualquer fenômeno histórico, as palavras que nós usamos também se modificam ao longo do tempo e no espaço, né? As formas, então, de aproximação com a realidade expressas linguisticamente são historicizáveis. Isto é, são passíveis elas mesmas de serem submetidas a uma análise histórica. Nós não apenas podemos, como devemos fazer uma história das palavras, porque afinal de contas, elas são ferramenta essencial, tradicional de expressão do conhecimento da realidade, de expressão de visões e de vivências do mundo. Tá claro isso? Nem tudo no mundo se expressa por palavras, né? As coisas podem se expressar de outras maneiras, mas tradicionalmente, desde que o homem é homem, desde que existe sociedade, essa é uma forma uma forma fundamental de expressão, né? As palavras. Bem, como fazer a história das palavras? Obviamente, nós precisamos entender que as formas das palavras mudam ou se mantém ao longo da história. Tudo muda ao longo da história, mas algumas dessas formas podem se manter por longos períodos, de modo que nós podemos consultar um glossário da língua portuguesa, um dicionário da língua portuguesa, né? Um vocabulário da língua portuguesa, como se dizia antigamente, e constatar lá a existência de palavras idênticas a palavras que nós utilizamos hoje. Sim? Básico. Também constataremos, né, nesses repertórios da língua portuguesa, a existência de palavras que não existem mais hoje, ou que são muito pouco utilizadas. E em contrapartida, né, se abrirmos um dicionário da língua portuguesa atual, peguem lá o grande dicionário do Roais, né, talvez o melhor dicionário de língua portuguesa que exista na atualidade, né. Várias palavras lá disponíveis, lexicografadas, não estavam disponíveis nesse repertório da língua portuguesa de 500 anos atrás. Pronto. Temos aí já uma dinâmica a ser percebida, né? As pessoas se expressam, então, usando mesmas palavras com sentidos iguais, mesmas palavras com sentidos distintos, novas palavras. E algumas gradações no meio, né? Porque uma nova palavra, ela pode ser também um desenvolvimento de uma palavra anterior, uma modificação gradual. Temos aí uma vasta gama, então, de fenômenos que se escondem sob essa dinâmica. Vocês conseguem imaginar isso, não é, pessoal? E se nós, então, tivermos condição de aferir a linguagem não erudita, né? Aí os exemplos aumentariam, né? Porque aí o plano das transformações é mais rápido ainda, né? Então, palavras de juventude, gírias, né? Palavras informais, isso muda muito rapidamente, num espaço de 5, 10 anos, muda muito, né? Então,
Enfim, acho que os exemplos também devem estar na cabeça de vocês. Peguem como que os pais de vocês, os avós de vocês, eventualmente até os professores de vocês, né, se expressam em ocasiões informais. E veremos diferenças em relação a formas como vocês se expressam e também diferenças entre vocês, porque nós também temos algumas gerações diferentes aqui nessa sala, não é? Bom, que seja, novamente, uma vasta gama de fenômenos que se esconde sob essa dinâmica jogo de palavras. Mas nós podemos ir além e perceber que o jogo dos significados das palavras faz com que algumas palavras estejam mais próximas umas das outras. Faz com que, num determinado tempo, num determinado espaço, um conjunto de palavras se articule em um sistema. Isto é, que a compreensão do sentido de uma palavra depende da compreensão do sentido de outra palavra, e vice-versa, obviamente. Compõe-se, então, um grupo articulado de palavras, com seus significados, que muitas vezes são significados convergentes, significados que se cruzam, sinônimos perfeitos, sinônimos imperfeitos, que de todo modo configuram, então, o que nós poderíamos chamar de um sistema. Esse sistema, então, de ideias expresso em palavras pode resultar da formação do que nós chamamos de conceitos. Um conceito, então, é um conjunto de significados atribuídos a uma ou mais palavras dispostas em um sistema. Um conceito, então, não é uma simples palavra, mas é uma palavra que, em meio a um conjunto de outras expressões linguísticas, possui um sentido específico, um sentido histórico, portanto. Nem toda palavra é um conceito. É necessário que as palavras tenham se articulado e tenham adquirido uma determinada complexidade, algumas em função de outras, para que daí surja um conceito. Bem, vamos então tratar aqui de um conceito, um exemplo qualquer. Classe. O que significa classe? Podemos então lexicografar classe como um espaço reservado a uma atividade específica. Tá? A gente pode chamar isso aqui de classe, não é verdade? Classe. Mas nós podemos também chamar de classe, né, um conjunto de pessoas que, frequentando esse espaço específico, possui algo em comum. Uma classe de estudantes. Né? Aqui a gente não tem muito isso, tal, mas vamos chamar hipoteticamente essa classe de segundo semestre B, pronto. Né? Ou primeiro ano A. Se vocês tivessem que caminhar sempre juntos, né, nós poderíamos chamar então o conjunto de vocês aqui, formado por vocês, como uma classe. Mas nós poderíamos chamar também de classe, né, uma categoria de coisas. Né? Então, por exemplo, automóveis da classe luxo. Né? Sim, é um tipo de coisa. São coisas diferentes, mas que têm um atributo em comum. Assim como as pessoas que estão reunidas aqui possuem, dentre vários atributos comuns, um específico que pode ser designado, então, pelo termo classe, uma classe de estudantes. Pode ser também uma classe de automóveis. Mas a classe pode ser uma categoria social num sentido mais amplo ainda. Né? Aí vocês não formariam uma classe, mas nós talvez tivéssemos aqui, né, indivíduos de diferentes classes sociais. O que definiria uma classe? Aí nós adentramos então em algumas possibilidades analíticas. Né? Por exemplo, a posição dos indivíduos perante os meios de produção. Pronto. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que o indivíduo, então, que detém meios de produção,
que é proprietário de meios de produção, não deve ser confundido com o indivíduo que, por não ser proprietário de meios de produção, né, está numa condição subordinada no mundo do trabalho àquele indivíduo que detém meios de produção, né? Então, vamos supor que nós estivéssemos aqui numa sociedade agrária da Europa do século XVII, né? Sim, então um sujeito é proprietário de terras, o outro não tem terra. O que ele faz? Ele vai lavrar as terras do proprietário, está numa posição subordinada, né? Um detém a propriedade dos instrumentos de transformação da terra. Pode ser o mesmo que detém a propriedade da terra. O outro detém apenas uma força de trabalho, né? Ele não tem nem terra, nem instrumentos para trabalhar a terra. O que ele faz? Né? Ele tem que se submeter, ele precisa transferir, né, uma parte da sua força de trabalho, né, para o proprietário. Então configuram-se relações sociais assimétricas a depender da classe da qual o indivíduo é oriundo. Pronto, essa é uma possibilidade. Obviamente que o termo classe social se reporta, hoje nós, enfim, lidamos com isso com muita tranquilidade, com muita segurança, se reporta a um conjunto específico de propostas no âmbito das ciências humanas, né? Então, por exemplo, ao pensamento de Marx e de seus seguidores, pensamento de Marx e dos marxistas em geral. Então, quando fala assim classe, e não em grupo, não em estamento, não, mas fala assim classe, reporta-se comumente ao pensamento de Marx ou um pensamento de tipo marxista. O que nem sempre é absolutamente confiável, mas é apenas uma aproximação. Por quê? Porque foi Karl Marx que no século XIX mais avançou na definição do que seja uma classe social. E ofereceu, então, um conjunto de propostas das mais elaboradas em torno de uma teoria das sociedades na história, né, na qual essas sociedades, então, se dividiriam sempre em grupos sociais, isto é, em classes, né, a desenvolverem relações conflitivas, nem sempre abertas, mas sempre latentes, porque uma diferença de classe se traz consigo a submissão de uma pela outra, se traz consigo uma lógica de dominação, implica, obviamente, numa tensão. De forma muito banal, que eu estou simplificando isso grosseiramente, poderíamos chamar isso de luta de classes, o que também é uma proposta analítica específica e por aí vai. Então vejam quanta distância entre luta de classes e classe como espaço físico. Mas a palavra é a mesma, não é verdade? O que significaria classe, então, no século XIX, no século XVIII, em outros momentos, quando surge a palavra, né? Temos aí uma riquíssima dinâmica histórica a ser explorada, fazendo a história de um conceito. Classe não é apenas uma palavra, é um conceito, porque classe carrega consigo, né, classe social, não classe espaço físico. Classe espaço físico não, é uma simples referência a um espaço, né? Mas a classe social traz consigo outras palavras de densidade de significados semelhante. Por exemplo, dominação, por exemplo, produção, por exemplo, trabalho, por exemplo, sociedade e por aí vai. Para entender o que é então uma classe social, temos que entender o que é trabalho, temos que entender o que é meio de produção, o que é produção e por aí vai. São conceitos. Essa história dos conceitos, ela foi praticada ao longo de muito tempo por muitos autores, de modo mais ou menos sistemático, mas nos últimos 30 anos ela adquiriu um estatuto mais consistente de uma metodologia, graças aos trabalhos, sobretudo, do Reinhard Koselleck, que é um importantíssimo historiador alemão, né, que formulou, então, bases teóricas para essa história dos conceitos. A história dos conceitos como uma história da sociedade, né? A totalidade da sociedade não se encerra na história dessas palavrinhas especiais, mas, sem dúvida nenhuma, uma parte significativa, uma parte importante
da história das sociedades se descortina a partir da observação desse jogo de significados das palavras. Tá? Então essa é uma referência importante. O Koselleck diferencia, isso é muito interessante, conceito de categoria. Diz o Koselleck, conceito é, para um historiador, né, uma realidade histórica a ser tomada em conta. É um fenômeno a ser analisado. Né? É algo que está lá na história e que nós temos que analisar, assim como qualquer outro fenômeno histórico. Isso é um conceito. Uma categoria é uma ideia da qual o historiador se vale para interpretar a realidade, inclusive a realidade dos conceitos. Então os historiadores usam de categorias de análise para explicar a história, inclusive a história dos conceitos, a história, enfim, da vida material, a história das ideias, a história de práticas econômicas, a história de instituições, a história de artefatos culturais, a história de qualquer coisa. Categoria, então, é a ferramenta da qual o historiador se vale para analisar a história. E os conceitos são parte dessa história a ser tomada em conta. Então, classe, luta de classe, seria, num primeiro momento, uma categoria ou categorias de análise, né, que historiadores, preferencialmente marxistas, mas repito, nem sempre, né, se valem para estudar as sociedades. Mas nós podemos fazer uma história do pensamento marxista sobre as sociedades. E aí classe vira conceito. Nós não estamos utilizando classe para entender o pensamento marxista, mas estamos utilizando outras categorias para entender, inclusive, a ideia de classe, porque essa é uma ideia central ao pensamento marxista. Podemos pensar a sociedade nos termos de classe, ou podemos fazer uma história do pensamento sobre as sociedades, um pensamento expresso, por exemplo, no conceito de classe.